pessoal! E hoje estamos em mais um episódio do Desmame. Com um tema que eu tenho certeza que muitas mamães vão amar, que é sobre introdução alimentar. E nada melhor do que comemorar o mês de março, né? No finalzinho de março, comemora aí o dia do alimento saudável, né? Do que mesmo, Camila, que você falou? Da saúde e nutrição. Adoro. Bom, e eu trouxe uma convidada incrível, especialista. Ela é uma influenciadora, já teve um blog. Tem um blog ainda? Tenho ainda. Tem um blog e ela é, assim, expert em introdução alimentar. E ela me falou, Lari, introdução alimentar não é só dos 6 meses, é até os 2 anos, né? Então, se apresenta, Paola. Oi, Lari, obrigada pelo convite. Eu sou a Paola Preuss, eu sou nutricionista infantil e da família. Tenho 2 filhos, a Maria Clara, de 9 anos, e o Bento, de 3. Eu comecei na internet quando tudo era mato, com um blogzão, né? Não vamos desmerecer nosso trabalho aqui, que é a Maternidade Colorida. Isso há quanto tempo? Há 9 anos. Bem quando nasceu. Assim, na gravidez da Clara, quando ela nasceu. Engraçado, tudo nasce junto com o filho, né? Tudo nasce Incrível. junto com o filho. E aí, na introdução alimentar da Clara, eu comecei a postar aleatoriamente, né? Assim, algumas coisinhas dela. E aí eu falei assim, as pessoas começaram a se interessar, as minhas seguidoras, as pessoas que liam um blog, começaram a se interessar. Eu falei, por que não também divulgar todo esse meu trabalho na internet? Com certeza. E aí eu comecei a trabalhar e divulgar a parte de nutrição infantil, de introdução alimentar na internet desde então. Atendo em consultas online e presenciais, tenho curso de introdução alimentar. Que ótimo. E-book com receitinhas de lanche para festinha do primeiro ano, que a gente fica desesperado em o que colocar na festinha. Nossa, nem me fala. Enfim, e tô aí trabalhando. Que demais, gente. E assim, introdução alimentar eu acho que é uma das maiores dúvidas que a mamãe tem, né? Quando começar, se existem sinais de que o bebê está pronto para começar a introduzir o alimento. Então é sobre isso que eu quero abordar com você hoje. Gente, olha, se você já curtiu o assunto de hoje, deixa um like no nosso canal, se inscreva, gente, comentem. Bom, Pá, sobre introdução alimentar, me conta um pouquinho dos tabus. Se existe um certo, um errado, o que você diria para uma mãe que hoje está começando a introdução alimentar? Respira, não pira e deixa fluir. É bem isso. Boa Diminui dica. a ansiedade e a expectativa da quantidade que o bebê vai comer, porque a introdução alimentar não é sobre quantidade, é sobre a emoção do bebê naquela refeição, como ele está comendo, ele está feliz, ele está demonstrando alegria, igual quando você coloca ele para brincar com o brinquedo preferido dele, igual quando você chega depois de um dia longe dele, que brilha o olhinho dele de viu que é você, que é a mãe que chegou, ele tá assim na hora da refeição. Isso é o sucesso da introdução alimentar. Uau. Não se ele comeu uma concha cheia, tudo que você ofereceu logo de primeira. Porque a maioria dos bebês, não é regra, eles não comem a quantidade que o adulto quer. E falo isso assim, sendo mãe e nutricionista. Para mim, os meus filhos nunca comeram a quantidade que eu achei que, nossa... Aí vinha o anjinho nutricionista e falava, calma, Paola, tá certo. Aí vinha o diabinho mãe. Era um conflito só interno, isso né? que você come, entende? Aquela coisa. E os dois, quem me acompanha na internet conhece, sabe como eles... E todo mundo achava que eles comiam super bem. E eu olhava e falava, gente, mas não é toda essa quantidade que vocês estão imaginando. Mas a introdução alimentar não é sobre quantidade, tá? E a gente fala mais sobre isso ao longo do nosso bate-papo. Então, o principal diminui a expectativa e a ansiedade, porque é muito engraçado. A gente coloca no calendário o dia que o bebê fez 6 meses, vai lá no sacolão, na feira, compra 1 quilo de comida para o bebê comer uma colherzinha, se comer. Aí já vem aquela frustração logo no primeiro momento, né? Chama pai, vô, papagaio, periquito para ver, e o bebê simplesmente olha para aquela colher e vira a cara. Ou coloca pra fora. Mas, gente, vamos refletir. Primeiro que a introdução alimentar começa a partir dos 6 meses, independente de qualquer motivo. Independente do bebê ter alergia alimentar, independente da mãe voltar ao trabalho, independente do bebê mamar no peito ou não. Antes disso, não? Não, independente de estar ganhando peso ou não. É a partir dos 6 meses, desde que ele tenha os sinais de prontidão. Ok, Tá. Que é sentar o máximo possível sem apoio, diminuir a protusão, né? Que é aquela coisa de
Porque Tá. até então, ele, com modo de autossegurança, tudo que caía na boquinha dele, ele cuspiu. Então, para fazer a sucção do peito, Tá, né? tá. Um movimento. Então, chegando perto dos 6 meses, esse movimento vai diminuindo. Sim. E aí ele se anula para o bebê entender que ele vai começar a engolir outra consistência sem ser o líquido do leite. Sim. Então, esse também é um sinal de prontidão. Ele tem interesse nos alimentos, ele vê a gente comendo e começa a ficar aquele olho. Não vai morrer Não tá passando vontade, Não tá passando né? vontade, mas ele demonstra o interesse. E tudo que ele pega, ele leva à boca. Aquele bebê que tudo que ele vai pegando, ele vai levando à boca. Porque o alimento ele vai entrar na boquinha dele. Sim. Então, esses são os sinais de prontidão. Tá. Então, a partir de 6 meses. Chegou aí, é um outro passo da introdução alimentar. Comer é inato. Ele vai aprender, ele vai comer. A gente não vive sem comer. A gente vai comer até o nosso último suspiro. Mas tem alguns bebês que acaba sendo mais fácil. Tem alguns bebês que rejeitam um pouco no começo, Sim, né? mas por quê? Ele está há 6 meses só sendo alimentado de um único sabor, de uma única temperatura, de um único modo. O bebê que está no peito, por exemplo, é no acolhimento, no lugar mais gostoso. Quem não gosta do colo de mãe? Ai, que delícia. Do aconchego da mãe. E quem não está no leite materno também está ali na temperatura praticamente sempre a mesma, mas é o mesmo sabor. De repente, chega aquele adulto super empolgado, com um monte de comida no Olha o pote. aviãozinho! Cara, É. ele vai olhar pra você e falar assim, escuta, o que você tá que é invadindo isso? meu espaço? Verdade. Por que você tá Realmente. invadindo meu... Não quero. Aí vira a cara e começa o tormento. O bebê que chora, o bebê que se irrita. A mãe já chora e se desespera, porque passou por todo um processo, né? De perguntar na consulta com o pediatra, ir na feira e comprar, e como que eu vou cozinhar, e eu não sei cozinhar, o que eu faço? E você não comeu? Eu não sou uma boa mãe. Ai, coitada, meu Deus. E aí vem a culpa junto. E tudo que a gente menos precisa é ter mais um motivo para ter culpa, né? Exato. E esse é igual ao aleitamento materno, né? Tem que iniciar com tranquilidade, com leveza, né? O intuito aqui, só para você entender, Paola, eu acho que eu nem me apresentei no começo do podcast, mas meu nome é Larissa, gente. E aqui o tema o intuito do Desmame é desconstruir a maternidade de uma forma leve. Porque eu falo muito, Paola, que o que deu certo para mim e o que foi bom para mim na maternidade, talvez não seja o melhor para aquela, não foi o melhor e tá tudo certo. Eu acho que cada família tem que entender e trazer o que é melhor para ela, sem julgamentos, né? Eu até falo que hoje em dia tá muito julgamento, tá tudo cada vez ficando mais chato. E tem que ser com leveza, igual a introdução alimentar que a gente estava conversando. A mãe escolhe junto com o bebê, porque o bebê vai escolher, na verdade, Sim. o que é melhor para ele. Tem bebê que não gosta, não se adapta com a mãe introduzindo a colher. Tem bebê que gosta do BLW, de pegar o alimento, né? E tá tudo bem. Se pro meu filho não deu certo o BLW e deu com a colher, a gente não pode julgar porque eu acho que o BLW é um assunto que deixa as mães mais curiosas até e um pouco receosas também da prática do BLW, né? E eu queria muito que você falasse um pouco do BLW e falar das formas de introdução alimentar. Porque eu mesma, como mãe, eu fui muito preparada, eu queria muito o BLW. Aí eu coloquei e deixava uma forma bem prática para o meu filho ter facilidade para pegar o alimento e tudo mais. Mas eu confesso que a minha maior preocupação era do meu bebê engasgar. Era minha maior aflição é eu dar um brócolis na mão dele, ele colocar aquilo, o talinho, aquele brócolis inteiro, e eu falar, meu Deus, o que eu faço agora? Então, eu tinha muita cautela. Eu misturava um pedacinho de cenoura, mas o restante eu dava uma leve amassadinha. Então, eu quero que você fale um pouquinho mais, porque é algo que, para a mãe se preparar mesmo para esse momento da introdução, né? Sim, a gente tem 3 métodos de introdução alimentar, né? O tradicional, que é a papinha amassada, a comidinha amassada. Lembrando que não se usa mais aquela sopinha, aquela papinha de antigamente, tudo misturado, a única coisa. Por mais que seja o método tradicional, a gente vai pôr os alimentos separados no pratinho e vai amassar com um garfo. Sim. Não é jamais peneirado, liquidificar, não pode mais isso. ou passado no mixer, não. Então, vai estar lá amassado no garfo. A gente tem o BLW, onde muito
muitos acham que é só sobre comer com a mão. Não, o BLW, o principal objetivo do BLW é o bebê ser 100% o protagonista da sua introdução alimentar. Então, você pode fazer o BLW com talher. Não tem problema, não é comer com a mão. Para mim, BLW sempre foi dar autonomia para o meu bebê. Mas ele pode ter autonomia com o talher. Ele pode ter autonomia... Não, pra mim era com a mão mesmo. Sim, a autonomia do bebê é em você chegar com a colher e ele virar a carinha, você não achar artimanha. Não, filho, ó. Enfiar na boquinha dele. Isso você não tá dando autonomia pro seu bebê, você tá forçando o seu bebê a comer. Entende? Nossa, pra mim BLW é pedaço, sabe? Sim. Pedaço. E o participativo é quando a gente une os dois. Que é mais ou menos o que eu acredito que você tenha feito, né? Tem um pedacinho ali pro bebê pegar e interagir, mas você tá ali de colherzinha. É porque vinha aquela preocupação de mãe. Mas se eu for esperar ele não vai comer esse brócolis inteiro, então é melhor eu dar uma colheradinha pra ele, que tá um pouquinho leve. Mas lembra que eu falei no começo? Pensando, não é quantidade. Mas Sim, hoje, sim. se eu tivesse você, naquela época, a minha vida seria mais leve na introdução alimentar. E aí, o que a gente tem que pensar? Baseado nisso, o BLW ele vai ser o protagonista dele, e o que mais engasga é líquido. Então, o que o bebê se alimenta? Leite. Então, o que mais pode engasgar é o leite. Quantos bebês não engasgam quando dá aquele golão no peito? Sim. Ou com a mamadeira? E objetos pequenos e duros. E aí, a gente vai para o alimento pequeno e duro. Então, o que a gente tem que fazer quando a gente vai oferecer o alimento para o bebê interagir sozinho com as suas mãozinhas? Oferecer da maneira segura. E cada alimento tem seu corte seguro. Eu trouxe aqui alguns alimentos. Ai, mostra. Mágico. Por exemplo, o brócolis ou a couve-flor. Qualquer vegetal, você vai cozinhar ele no vapor e vai deixar ele naquele ponto que ele é importante, só te cortando rapidinho, pá, sempre no vapor, né? O vapor, ele é a melhor maneira de cocção porque é onde a gente perde menos nutriente. E pode ser qualquer panela de vapor. Qualquer uma. Tá. Por quê? Porque quando a gente coloca o alimento, a gente faz a submersão do alimento, na água perde algumas vitaminas e minerais. Então, o vapor, a água não tem contato com o alimento. Então, ele se preserva mais. Panela fechada, para o nutriente também não sair na fumaça, né? No vaporzinho. Eu lembro que eu tinha uma panela de 3 andares, assim, transparente. A maravilha do mundo. Você põe Aquilo tudo vida, lá. né? É. Eu colocava todos os legumes, tudo lá, os vegetais, colocava 40 minutos, estava tudo cozidinho a vapor. Sim. Só separava, que depois a gente vai falar dessa questão de congelar Sim. também, que eu acho que facilita muito. Mas essa panela a vapor me ajudava demais, vida. Sim. E aí o vegetal, ou qualquer alimento, ele tem que estar bem mole. E quando eu digo mole, aquele mole que a gente que já gosta de comida mais al dente, fala, nossa, passou do ponto. Sim, passou do ponto. Por quê? Porque o bebê, ele tem que conseguir, ele vai mastigar com a língua, o movimento da boca. Então, ele tem que fazer assim, ó. Não é com a gengiva, né? Não, porque... Ele vai levar o alimento. E aí, ele vai amassando esse alimento na boquinha, e aí, como ele já não tem mais a protusão, ele vai engolir. E aí, ele comeu. Ele aprendeu o ato do comer. Isso. E isso é um dia após o outro, não é na primeira vez que você dá para ele. Porque a primeira vez ele vai pôr, ele não vai entender o que ele vai fazer. Além de ser um sabor diferente, uma textura diferente, uma temperatura diferente, ele... É normal que ele cuspa, porque ele ainda não sabe que tem que engolir. É novo para ele, É novo, né? Não é tudo sabe o muito processo novo. ainda. E aí, no BLW, o que a gente tem que pensar? Ele tem que agarrar e tem que sobrar um pedacinho para pôr na boca. Porque senão, se você corta um pedaço pequeno, como que ele vai pôr na boca? Como que ele vai... A gente vai esquecendo do microfone. Como que ele vai levar a boca? Ele não achou. Aí ele vai se irritar, né? Porque ele tá sentindo que tem uma coisa aqui, que ele tem que fazer algo, e aí ele se irritou, você não vai mais conseguir que ele coma nada, porque ele ficou irritado. E bebê, quando fica irritado... Já era, passou. Já era. Quando a gente pensa, por exemplo, em ovo de codorna, tomate cereja, os alimentos menores, a gente corta na longitudinal. Não é ao meio. É na longitudinal e em 4. Porque não trava, né? Na garganta, caso ele engasgue. Sim. E aí, por exemplo, o milho. Pensa num bebê que tá com o dente nascendo, gengiva coçando. Vamos oferecer uma espiguinha na mão que não tem risco... Assim, não tem como engasgar com milho, com uma laranja, né? Que você descasca a laranja, corta no meio e dá na mão para ele enfiar aquela laranja inteira no rostinho dele e sentindo aquele caldinho entrando devagarzinho. Eles adoram caroço de manga, uma coisa que não tem como engasgar, vai coçando a gengiva. Mas o milho em específico,
A gente tem que cozinhar bem, Você deixar jura que bem pode dar molinho. milho, então? Super pode. Eu já fico imaginando, eu já ia ficar super aflita, imaginando que pode engasgar. Mas a gente vai cortar aqui, ó, no meio da fileira. Ah. Não aqui. É no meio do grão. Do grão. Porque aí o bebê vai comer e vai tirar a polpa e a pele vai ficar na espiga. Ai, que dica, Mara. Então ele pode comer com segurança, não tem problema nenhum. Que então, legal. conforme ele vai aprendendo a esse movimento de... E pra ele vai ser muito saboroso, vai ser gostoso, porque ele vai estar ali, ó. Ele vai estar sentindo o sabor, vai estar Sim. coçando a gengiva, aquela coisa gostosa que coça, né, gente? Quando vai nascer, né? A Sim. formação da gengiva pro nascimento do tem dente. bebê que quando o dente tá nascendo não quer saber de nada, não quer comer. Tem E é isso normal. também, é né? normal. Não tem problema nenhum. Tem algumas coisas que fazem com que o bebê não E coma nesse mesmo. momento que tá nascendo os dentinhos, igual você falou, tem alguma outra forma pra... Se ele não quiser comer, tá tudo bem? Tá tudo bem, porque até 1 ano o leite é o principal alimento do bebê, independente de ser materno ou fórmula. Então, até 1 ano é o leite que vai fazer ele ganhar peso, se nutrir, se hidratar e se saciar. O alimento é coadjuvante. Até 1 ano. Dos 6 meses a 1 ano, o alimento é coadjuvante. Então, migas, não precisem ficar preocupadas, Não, né? não. Ai, meu bebê só mama e não come. Gente, tá tudo certo. O que a gente tem que observar? Você colocou os alimentos ali para ele ou montou o pratinho, ele sentou feliz na cadeira de alimentação? Ele pegou? Ele fez isso? Ele jogou? Ele comeu. Ele comeu. Ele não teve... Tá. Ele não chorou, ele não se irritou, ele não tá bravo. Aí a gente vai, ao longo dos dias e dos meses, né, passando dos 6 meses a 1 ano, preparando o bebê para a alimentação da família com 1 ano, que aí tem que estar um pratinho de consistência normal. Por isso Junto que a gente, ali, né? Junto. E você indica iniciar com a frutinha ou depois os legumes ou junto? Como que você indica? É indiferente. O que você vai escolher para ser o primeiro alimento do seu bebê é indiferente. O que eu gosto de fazer é o seguinte: você escolhe qual refeição do dia você vai começar. A do meio da manhã, ou o almoço, ou a do meio da tarde. O jantar eu deixo por último. Então já começa com os dois, porque, nossa, na minha época... Não, só um minutinho. Aí você fica 4 dias com uma refeição por dia. Qual vai ser essa refeição, você vai escolher. Não importa. Mas nesses 4 dias você varia os alimentos, né? Para ser 4 dias seguidos o mesmo alimento. Então vamos supor que você quer começar pelo almoço. Tá. Você começa 4 dias só com o almoçmo. No 5º dia, a gente acrescenta mais uma refeição. E aí pode ser uma fruta. Aí você tem uma fruta e o almoço. Aí, no 11º dia... Né? Gente, sou péssima de matemática, gente. Mas ok, um pouquinho mais pra frente. Ali, o lanchinho da tarde. E aí são 2 frutas e uma refeição, um almoço. E aí, por último, o jantar. Porque o jantar interfere naquela questão do sono, da rotina da noite, gases, mudança no cocô. Então, mexe muito em outras coisas na rotina, não jantar. A introdução alimentar, ela muda sono, ela muda cocô. É algo novo É ali, algo né? novo. Então, a gente deixa o jantar lá para baixo. Porque, assim, pensa, a gente já tá tenso pro bebê comer. Se mexer o sono logo de primeira... Meu Deus. Não, com 6 meses pode ser que ele já esteja começando a dormir melhor, né? E tem aquele pico do desenvolvimento, salto de, né? Todos os picos possíveis e imagináveis começam a acontecer. É. Então, deixa por último. Nossa, porque eu me lembro que os dois, inclusive, foi indicação no meu caso, que eu tive, que era só frutinha no começo. E 1 semana só com fruta. Mas os dois, coincidentemente, era com a fruta, porque eu acho que era mais fácil, pensando doce, mas não é uma regra. Tem bebê que gosta mais do salgado e tem bebê que gosta mais do doce da fruta. É porque o leite né? já é adocicado, né? Então, antigamente a gente falava com a fruta para Seria ser mais fácil. Mas então, não acho tem que que ser fácil. Exato, ele vai ter que introduzir Tem o que alimento de qualquer introduzir. jeito. Exato, exato. E aí eu gosto de fazer essa mesclada. Chegou no 7º mês, ele já tem as 4 refeições e aí tá comendo tudo o que você tá oferecendo. Lembra que eu falei da quantidade? Sim. A quantidade sempre vai ser o bebê e a criança até os 3 anos que vai determinar. Caramba. A qualidade é o adulto. Sim, mas imagina deixar uma criança de 3 anos escolher o que ele quer comer. E aí a introdução alimentar é mais sobre variedade. Qual vai ser o repertório alimentar que você vai dar para o seu bebê? Porque a introdução alimentar é o início para uma vida inteira de comida. Como que a gente quer que o nosso filho coma amanhã, lá na frente?
com seus 10, com seus 15, com seus 20, com seus 30 anos. Como que a gente quer que ele coma? De tudo? Que ele tenha coragem de experimentar tudo, que ele vai fazer uma viagem para um lugar totalmente diferente, que a culinária é totalmente diferente. Se ele é aquela criança que nem experimenta... Vai ser difícil. Entende? Então, é a base. A introdução alimentar é a base de tudo. Por isso que a gente tem que ter muita atenção nessa fase. E a gente dá o lugar para o nosso filho, para o nosso bebê, nos mostrar como ele quer ser alimentado. Como ele quer ser guiado. Porque ele tem autonomia para isso. Ele tem capacidade para isso. A gente só precisa respeitar e confiar. Exato. A confiança é tudo. E o bebê sente, né? Sim, sim. Opa, e me diz uma coisa. A gente estava falando introduzir antigamente, achava que começar com o doce seria mais fácil, porque o leite é adocicado e tudo mais. Já ouvi dizer que o que a grávida come reflete também quando vai iniciar a introdução alimentar do bebê. Então, se é aquela grávida que come todos os tipos de legumes, todos os tipos de frutas, isso pode influenciar para esse bebê, quando ele for iniciar a introdução alimentar, ele aceite com mais facilidade. Faz sentido? Na realidade, o que a gente come na gestação ajuda a formação do nosso bebê e é uma memória lá de alimento. Mas eu não gosto muito de usar essa frase porque tem mães que não comem, né? Sim. Tem mães que são seletivas e não comem. Imagina ela já... Gente, tá tudo certo. Tá sempre tudo certo. Procure isso um nutricionista. Isso é uma curiosidade que eu tô trazendo. Mas aí você imagina aquela mãe já começar a introdução, ela já sabe que é sofrido para ela ser seletiva. Porque quem é seletivo na alimentação se engana quem acha que para ele também tá tudo bem. Porque você imagina, você chegar num lugar, pensa, a criança, que eu sempre falo para os pais quando vem uma criança seletiva para eu atender. Se pra gente é preocupante, chato, massacrante, ficar pensando que o que vai comer porque nada come, imagina para uma criança que chega num ambiente onde tem outras crianças, todo mundo se deliciando no que está comendo e ela não aceita nada, porque ela não gosta. Imagina a sensação dela, que ela também, o que ela sente. Então, imagina a mãe que também não come, que escutou a gravidez inteira que ela tinha que comer para o filho dela ser saudável. Olha o peso. Se você não comer, seu bebê não vai nascer saudável. Exatamente. E aí começa a introdução alimentar. Eu não comi, ele não vai comer. E agora? Então, eu não gosto muito de usar essa relação, porque assim, nasce uma mãe, nasce uma culpa e tudo é culpa da mãe, né? Vem junto. Vem. E sem hashtag sem culpas. Exato, total. Então... tem a ver na memória, que vai gostar. Então, uma mãe que come bastante doce, o bebê vai gostar um pouco mais do doce. Tem. Mas, imagina, mas não que só quem come bem vai ter um bebê que come bem, entendeu? Senão, toda nutricionista tinha filhos que comem excelente. Pois é. Seria tão fácil, né? Se fosse super! Né? Pronto, tô aqui, né, pra dizer. Super fácil. Opa, e uma das dúvidas também que eu sei, porque... a gente vivencia isso. Eu tenho uma loja de produtos infantis e uma das coisas que as mães ficam na dúvida, o que vai de produto facilitar, principalmente na introdução alimentar, né? Inclusive, eu trouxe aqui, quero agradecer a Klingo, marca maravilhosa, liberou aqui pra gente produtos para introdução alimentar. Temos diversos, uma marca, assim, de extrema qualidade. E então, Klingo, muito obrigada por disponibilizar tantos produtos aqui pra gente. Pra Paola, falar um pouquinho, Pá. O que produto que você acha que agrega, que ajuda, que facilita no dia a dia, para passear, para armazenar produtos também, nesse comecinho de introdução alimentar. Fica aqui à vontade no nosso showroom. Showroom da Klingo. No início da introdução alimentar, a gente tem que pensar assim. Para o bebê, o alimento vai ser um brinquedo. Tudo que você colocar na frente dele, pratinho, copinho, talher, vai ser brinquedo. Então, o que a gente quer que ele brinque com o quê? Com o alimento. Então, menos distração possível. Nada, então, de colocar brinquedinho, chocalho na hora da alimentação. Tela não também, pelo amor de Deus. É o momento bebê e comida, alimento. E aí você vai pôr ali na mesa de refeição. Se você for seguir o BLW participativo, você não precisa necessariamente, nesse início, de um pratinho. Mas se você quiser um pratinho que fique o mais fixo possível, porque
A ideia A do gente fala bebê de é um pratinho voar. com ventosa, no caso. Pode ser. E que seja o mais liso possível, para o alimento chamar a atenção do bebê, não o desenho do carrinho, do dinossauro, da princesinha que tá ali. Nesse início. Quando o bebê tá com um aninho e a gente já usa outros focos na alimentação dele, aí entra os pratinhos com personagem, com tal, porque ele já tem 6 meses comendo. 6 meses vendo os alimentos. Então tudo tem. Ele já quer comer, né? É a mesma coisa da colher. A melhor colher para introdução alimentar, para o início, é quando ela é menos côncava possível. E aí o que cabe no orçamento da família. Por que o menos côncava possível? Porque quando você vai chegar com a colher e o bebê tem que vir a colher, não a colher tem que entrar na boca do bebê. E aí você enfiou, e você não vai fazer isso para tirar a colher, a comida, sabe aquela coisa de... Sim, passa aqui na boquinha, no lábio superior do bebê. Exato. Tem que ser reto, então. Por quê? A gente tem que respeitar a quantidade de comida que o bebê quer comer. A gente não sabe quanto que cabe na boquinha do bebê. A gente não sabe o quanto de comida ele consegue lidar dentro da boca dele, até para não ter um engasgo. Exato. Então, quando ela é menos côncava, não gruda a comida aqui e a gente fica menos desesperada quando a colher sai com comida dentro. Pensa que o desespero é da mãe, né? Do adulto. Não, o bebê Não tá é da ali, tá criança. sentindo ele o tá de boas, saborzinho, tá brincando, tranquilão. tá super tranquilo. Então, menos côncava possível. E claro, né? Que seja um tamanho que vai ser confortável entrar na boquinha do bebê. Que não seja uma colher, por exemplo, essa daqui, ela é maior. Sim. Para esse início da boquinha pequena não é indicado, mas quando ela tá ali para os seus 10, 11 meses, que né, já se desenvolveu mais, já entendeu o processo. Opa, ok. e essa questão do silicone também, que nem essa colher é super flexível. E o silicone, ele não tem perigo também de machucar dentro da gengiva, né? Então, É uma percepção que eu tenho. não machuca, mas E assim... eu acho que as mães já pensam assim, Sim. o silicone, eu acho que vai ser mais prático. Então, mas lembra que seguro. a gente vai só segurar a colher? Ah, mas é melhor do que o metal, eu digo. Ou tanto faz? Tanto faz. Porque eu acho que o gosto do metal... Uma mamãe poderia iniciar uma introdução alimentar com uma colherzinha de metal, aquelas de cafezinho? Super, porque ela é pequena e ela é pouco côncava. Mas a questão do metal não tem... O sabor não vai ajudar. O bebê não conhece sabor nenhum. Eu já não dava com colher de metal, que eu falava, imagina você sem dente nenhum colocar e ficar chupando um metal, não sei. Não tem. Porque Verdade. é pequenininha e você vai ficar assim, o bebê que vem pra colher. Por isso, de silicone é bom pra o que a gente não vai fazer, mas igual antigamente, que a gente, né, enfiava assim, né, o bebê com... Aí o silicone, né, ó, aviãozinho, pá! Aí o silicone ajuda. Então indifere. Indifere. Olha só, não sabia. E aí a gente Mas tem aí quando a colherzinha, gente por exemplo. pensa de inox, ó, ela é grande para um bebê de 6 meses. Daí não dá. Essa aqui, esse é indicado... por tamanho, não por Sim. material, na realidade. E é legal também quando está iniciando essa introdução alimentar, porque essa que eu tô vendo, por exemplo, é uma colher que ela muda de cor quando o alimento está quente. Essa questão de temperatura de alimento, o que você diz? Você pode provar a comida do seu filho, deve, né? E você vai ver se tá quente ou não, ou colocar aqui igual o leite, né? Quando você tem mamadeira. E você sabe que para ele é mais sensível, ele precisa aprender a comer essa comida nessa temperatura diferente do que tá no peito e do que você serve o leite. É uma questão de se acostumar. E conforme o bebê vai crescendo, você vai ensinando ele a soprar antes de pôr, para ele não... É até uma coisa para a criança, conforme ela vai tendo uma autonomia, a criança pegar e vir até uma autonomia para ela, quando Sim. tá maiorzinha, olhar a colher, a ponta tá branquinha ainda, vamos assoprar o alimento. Você vai ensinando. Ele começa a aprender, para também não ficar dependente da mãe o tempo inteiro. Deixa eu soprar seu alimento, para... Também não sei se é para você também... Não, a gente tem que ensinar o bebê desde os 6 meses tudo o que ele está fazendo. Então, Sim. assim, a primeira refeição do dia, a primeira refeição da vida de alimento sólido. Olha, filho, hoje você vai comer o milho. Olha o milho. Olha que bonito, olha que gostoso, olha que diferente. Tudo que você vai oferecer para o bebê comer, ele tem que saber o que ele está comendo. Porque ele vai entendendo aquilo. E aí, sabe aquele bebê que quando está com seus 9, 10 meses, está sentado no tapete de atividade, brincando, você fala, filho, chegou a hora do papai, ele se empolga, porque todas as refeições que ele fez, você falou que ele ia fazer. Ele já sabe. Ele já né? sabe, não é uma coisa inesperada, não é aquela coisa de,
agora é a hora de comer, senta e come. Entendeu? O bebê precisa entender o que ele tá fazendo. Lembra? É respeito, E é você acha acolhimento. importante toda hora da alimentação ele sentar no cantinho dele ou indifere? Depende. Tá. Depende da dinâmica e da rotina da família. Eu acho importantíssimo que façam as refeições juntos, porque o bebê aprende por repetição. Então, ele vai aprender o ato do comer, de mastigar, vendo as pessoas ao redor dele, da família dele, comendo junto. Então, você está sentado na sua mesa de refeição e o bebê está você tira uma das cadeiras e coloca ali a cadeira de refeição e ele está junto. Você está oferecendo a colher e você está comendo. E se você vai fazer o BLW, olha, filho, é assim que come. E aí ele está lá na mãozinha dele, ele está repetindo o que você está fazendo. Sim. Então, pelo menos uma refeição do dia ele fazer junto, porque às vezes não é possível na família fazer todas juntas. E assim, gente, são 6 meses, né? Não é a vida inteira ele vai comer junto, porque depois a gente reclama que o filho se tranca no quarto e come sozinho na cama e a gente está sozinho na mesa. Sim. Só que a gente não ensinou isso lá atrás. Enfim, são 6 meses que a gente menos come e mais come o resto do bebê do que come a nossa comida. Sim. Mas são só 6 meses Não de precisa uma falar, vida toda. Vamos almoçar, já tô satisfeita comendo meu Já filho. comi tudo. Você fez o pratinho decorado e a borda do pão ficou pra você. Deixa eu achar aqui o patinho do fundo do prato. Exato. Então, fazer uma refeição junto. Agora, se é uma família que... Eu atendi uma família que não tinha mesa de jantar na casa. Comia todo mundo sentado no sofá com um prato na mão. Como que eu posso dizer para essa família que um bebê vai ter que comer numa mesa? Tem que adaptar. Tem que adaptar. Mas, de maneira alguma, comer com televisão, com tela ligada. Mas meu marido só janta se tem o jornal funcionando. E não importa se é um programa infantil, se é um programa de adulto. O bebê tá vendo a luz, ele não tá nem entendendo o que tá passando ali. Ele não vai saborear, ele não vai entender o real motivo. Aí é melhor que, se for inegociável a televisão desligada, é melhor que ele coma essa refeição em si antes. Sim. Do que nesse momento. Mas vamos supor que você quer fazer o lanche da tarde no tapete de atividade brincando. Não tem problema nenhum. Tá. Ele tem que se sentir feliz na cadeira de refeição dele. Tem que ser prazeroso esse momento. Tem que ser prazeroso. Né? Então, você tem que pensar qual é a dinâmica da sua família. Como que você quer que ele coma até ele ter liberdade de ter as escolhas dele por si só. Sim. Enquanto é você que escolhe, mas você vai induzindo e vai ensinando com acolhimento e carinho, é a mesa de refeição. E falando em cadeira de alimentação, alguns pontos. O bebê, ele tem que pôr o bracinho acima da mesa ou da bandeja da cadeira de alimentação. Então, os bebês no início, eles são... Até os meus que nasceram grandes, né? Nasceram com 4,5 kg e 54 centímetros. Caramba, bebezões! Bebezões. Na cadeira de alimentação, eles ficavam pequenos. Porque é uma cadeira... As cadeiras, elas crescem, né? É para o bebê aproveitar. Então, vai me ouvir assim? Dá uma baixada aqui, amiga. Calma. Isso. Não quebre o microfone. Então, assim, ele não pode ficar assim. E normalmente os bebês ficam, né? Dependendo da cadeira. Com o bracinho mais para baixo. Então, o que a gente faz? A gente coloca um assento, uma almofadinha, uma toalha dobrada embaixo para o bebê se elevar na cadeira. E ficar numa posição. E ficar na posição com o bracinho acima da mesa, porque tem aquelas cadeiras que são acopladas na cadeira e usa a mesa, né? Sim. E tem as cadeiras de refeição, que é e tem a bandeja, cadeirão. O cadeirão. Então, o bracinho assim, eles têm que se sentir seguros. Então, o pezinho deles não pode estar flutuando. Também, a maioria das cadeiras, o bebê não alcança, porque... Só depois de uma certa idade. Mas, dependendo do cadeirão, como ele é pequeno e o cadeirão é grande, o pezinho tem como você dobrar. Deixar retinho. Deixar retinho para ele conseguir não ficar com medo de cair. Porque senão ele vai... para sustentar ali o pezinho. Para ele se sentir seguro. E sempre, sempre, sempre... Com o cintinho. Com o cintinho. Aí a dica de mãe, você primeiro põe o cinto, depois você põe o babador, né? Porque aí não suja todo o cinto, não encarde com fruta. Isso, gente. Aqui, entendeu? E falando em babador, usa-se desde a introdução alimentar, pode usar tranquilamente. O babador, ele serve para não sujar. Não sujar. Ele não é essencial. Ponto. Tá. Então, o bebê, se começa a introdução em janeiro, que tá só de fralda,
Se a mãe não se importa dele escorrer e sujar, teoricamente não precisa. Mas por uma questão de sujar mesmo. Tem até os de manga comprida, que protege todo a manga comprida e tal. Tem aqueles modelos de silicone também. É que eu gosto desses, que eu acho que são tão práticos. O de silicone... Atoalhadinho aqui atrás, sim, não incomoda. Os de silicone, eu falo, eu uso tal reflexão. Pensa no nosso peito, biquíni de cortininha, e vai pesando, assim, quem tem peitão. Fica desconfortável, leite. né? Então, imagina um bebê. E outro, é outro brinquedo, né? Pensa, tudo é brinquedo pro bebê. Verdade. E a gente quer que a atenção plena dele seja o alimento. Sim. Não o babador, não as coisas. E quando ele começa a puxar e começa a jogar as coisas, ele já não quer mais comer também, né? Já ele tá começa querendo a fazer brincar. a vassourinha com a mão, que ele tá limpando tudo e vai Ele jogando... já tá satisfeito aí no caso, Já, né? já. Mas não comeu nada, ele comeu. A quantidade é ele que determina, lembra? Falando agora um pouco de quantidade, né, pá? Que eu até brinquei com você. Falei, nossa, eu fui numa expectativa na introdução alimentar do meu filho, que eu preparava tudo naquela panela de 3 andares, colocava tudo que você podia imaginar. Falava assim, agora eu vou congelar. Tudo bem congelar, né? Super, meu melhor amigo. Eu fico sem meu marido, mas não fico sem meu freezer. Ah lá, gente. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, eu fazia tudo aquilo, mas daí eu congelava. Tenho até uns potes aqui. Mas a porção, gente, né? É um cubinho de gelo, né? A porção na introdução alimentar, né? É que, na realidade, a gente não tem como a gente saber exatamente o quanto o bebê tem que comer. Porque a gente não sabe quanto que cabe. Igual quanto de leite materno ele tem que beber. A gente não sabe quanto que ele mama do leite materno. Não tem como. Não existe um estudo científico. Quando eu falo que a gente não sabe, não é a Paola que não sabe. Não há evidências científicas, né? Tudo que está sendo falado é baseado em evidências científicas. Então, a gente espera que um bebê de 6 meses coma 1 colher de sopa com todos os alimentos que estão ali no prato. Então, pensa, 1 colher de sopa tendo arroz, feijão, carninha, brócolis e purê de batata, um exemplo. Tá. Nossa, mas é pouco, né? 1 colher de sopa. Isso com que idade? Não sei, 7, 8 meses. Mas pode ser para mais e pode ser para menos. Ele que decide. Ele que decide. Então, Você tem que oferecer, né? Exato. Então, por isso que, às vezes, esse potinho aqui é excelente, eu adoro, né? Porque ele não tomba nem nada, mas é uma quantidade grande. O que você pode fazer é congelar o pratinho inteiro. Então, você coloca um pouquinho de arroz aqui, um pouquinho do brócolis picadinho, um pouquinho da carninha desfiada. Então arroz já pode começar já com 6 meses? Sim. Um pouquinho do feijão e você congelou o prato completo. Marmitinha fit de adulto. Você congela aqui a marmitinha. O feijão também. Desculpa, Tudo. Caramba! Ele só não pode comer até 2 anos. Ovo, peixe. Tudo. Sério? Amendoim, glúten. Amendoim? Sim. Importante. Ele só não vai poder comer açúcar até 2 anos, de jeito nenhum, e nem nada que tenha açúcar, mel, nenhum tipo de açúcar, nenhum tipo de adoçante. E o leite de vaca e derivados a partir de 1 ano, independente de tomar fórmula ou não. Tá. O resto, tudo. Inclusive, a gente tem a janela imunológica, né, que é dos 6 meses aos 9 meses, que a gente tem que já introduzir esses alimentos que têm um alto poder alergênico, né, para evitar a alergia. E quais são esses alimentos? O glúten, o peixe, o ovo e o amendoim e as oleaginosas. Mas aí você vai oferecer como um amendoim? Isso que eu ia te perguntar, qual a melhor forma? Trituradinho em cima de uma frutinha, trituradinho. Isso é muito legal, essas dicas. Porque Exato. Na hora que a gente fala, é um amendoim... Lembra, objeto pequeno e duro engasga. Então, Isso. o amendoim, ele vai ter capacidade para comer como amendoim lá para os 4 anos. Nossa, e você deve ter várias receitinhas, né? Tenho. Porque eu lembro que às vezes eu fazia umas misturas de frutas ali, ele adorava. Então, mas essa mistura de fruta não é interessante. Ah lá, já errei tudo. Não, calma. Porque ele tem que saber o sabor da fruta separado. Ah, não, mas isso eu tô falando depois que já comia tudo. Sim, aí sim. Ah, não, aí eu não falei que eu comecei tudo errado. Eu comecei 15 dias só fruta. Não, depois... aí tudo bem. Não, depois eu pegava essas receitas. Sim. Depois que ele já tava comendo, mastigando, já dentinho, eu fazia até uns purês podia, será? Fazer uns purês, manga com... Nossa, eu fazia um de manga. Era manga com amora. Manga com maracujá, Maracujá, uma delícia. Eu fazia esses purezinhos. Fazia até picolé de fruta. Pode. Que é uma... Gente, maravilhoso. Não, e aí, quando tá com o dente nascendo, que a gente dá aquele mordedor que deixa no freezer, em vez de você dar um mordedor que deixa no freezer, você dá Faz um o picolézinho. Exato. E então o doce é depois dos 2 anos, né? O açúcar. Ah, eu fiz certo, mas olha, agora me fala.
Porque eu falo, primeiro filho, nossa. É uma bolha. É uma. Que bolha. Meu primeiro filho, eu lembro na escolinha, que aí entra a dica que você falou. Gente, na hora que você começou aqui, eu dou dicas do que fazer o aniversário na escolinha e tudo mais. Escuta essa. Coloquei meu filho na escola. A primeira comemoração do aniversário dele foi bem quando ele iniciou a escolinha. Eu peguei e falei assim, professora, aniversário do Lorenzo, mas assim, meu filho, ele é super natureba, tanto que a gente apelidava ele, ô natureba, natureba. E eu falei, mas ele não come doce, não come nada. Então eu vou levar os bolinhos vão ser bolinho de cacau. Ah, mas e o brigadeiro? Eu falei, não, é tudo cacau, tá? Não tem brigadeiro. Ela falou, eu quero saber a quantidade, por isso que eu tô te ligando. Ela, olha, eu acho que isso não precisa trazer muito não, porque eu acho que não vão comer, porque eles estão acostumados a comer brigadeiro. Mas eu falei, tá, então, mas me fala a quantidade certinho que eu vou mandar. Depois ela me ligou, Larissa, foi um sucesso, as crianças amaram e tudo mais. Tá, passou um tempo, mãe, tô te ligando porque vai ter o aniversário de um amiguinho aqui, mas tá vindo brigadeiro, tá vindo bolo, tá vindo marshmallow, tá vindo tudo que o Lorenzo não come. Eu falei, ai meu Deus. Falei, professora, oferece para ele. Eu falei, não quero que você tire meu filho da festinha de aniversário, oferece para ele. E tá tudo bem. Sim. Mãe, acho que o Lorenzo gostou muito do brigadeiro. Falei, ai, que gostou? Como que foi a experiência dele? Acho que foi ótimo, porque ele comeu abriu a blusa e começou a colocar um monte de brigadeiro dentro da roupa. Assim... Aí, esse meu filho, ele ele tá com 7 anos hoje. Ele adora um doce. Agora, depois vem o segundo filho, hoje o meu segundo tem 3 anos. Mas, por exemplo, na praia, beirando 1 ano de idade, o mais velho tinha seus 4 anos e pouco, mas quer um sorvete. Aí o pequenininho lá, ai meu Deus do céu. Aí o mais velho, mãe, ele tá com vontade, já mete o sorvete na boca do menino. E aí eu falava, como que você, né, lida assim? Aí eu comprava um sorvete de fruta. O que eu quero dizer com isso? Será que hoje o Henrico, que é o mais novo, que ele teve o sabor ali do doce mais cedo, ele zero doce. Ele não liga tanto para doce quanto o outro que eu segurei até 2 anos. Você acha que essa questão de segurar... Não, porque... Tem nada a ver, né? Porque ele não conhecia o sabor antes. Exato. Então, assim... É dele, né? É uma coisa que é dele. Puxou pra mãe, adora doce. A gente pensa assim, a questão de não oferecer o açúcar até 2 anos é uma questão também metabólica, né? De diminuir os riscos de diabetes no futuro. Tudo que a gente faz no início da vida desde a gravidez é para diminuir lá na frente. Não é uma coisa... A alimentação não é uma coisa imediatista. Ela só é imediatista quando quer emagrecer. Aí você para de comer, que nem é assim, enfim. Você para de comer aquilo porque você acha que aquilo vai fazer com que você emagreça. Quero ganhar massa muscular. Aí é o imediatismo. Mas quando a gente pensa numa alimentação equilibrada, é a longo prazo que a gente vai enxergar. Então, não consumir açúcar antes dos 2 anos é uma questão de pensando a longo prazo e uma questão também da gente não cair tanto nos ultraprocessados. Porque aí entra... o brigadeiro, que para fazer a receita tem ultraprocessado, entra nos biscoitos recheados, entra no sorvete ultraprocessado, e aí quanto mais a criança tem acesso a esses alimentos no dia a dia dela, mais ela se afasta do natural. Sim. Porque ela vai preferir. Entende? Então, existem coisas, com 2 anos meu filho já pode comer açúcar. Não é você que precisa levar o açúcar a ele. Vai chegar naturalmente. Não foi você que levou para o Lorenzo. Chegou naturalmente. Agora, ele com 7 anos, você tem que ensinar ele a ser amigo do doce. E não comer com compulsão. Sim, com certeza. Então, é outro ensinamento. Não é proibir, é deixar comer, mas de forma consciente, Exato. Né? Assim como ele come com alegria e felicidade, sei lá, um brócolis, ele tem que comer com a mesma emoção um brigadeiro. Porque ele vai ser aquele que vai conseguir se auto-equilibrar a vida inteira. Não vai precisar fazer mudanças drásticas na alimentação dele por um objetivo imediato. Não, isso é muito importante. E falando, igual você comentou aqui, do brócolis, comer com alegria e tudo mais, a gente sabe que é comum também, né?
crianças terem mães sofrerem com crianças que já chegou a uma certa idade, que assim, já poderiam estar comendo uma variedade de alimentos e tem dificuldade. Aquela criança bem seleta, só come macarrão, por exemplo. Que eu já escutei que uma mãe falar, nossa, meu filho só come macarrão e eu tento introduzir outro alimento e não vai, é só macarrão. E como que faz nesse caso? Você, melhor do que ninguém, pode dividir várias histórias, né? E por que você acha e como, né, ajudar essa criança a introduzir novos alimentos? Primeiro a gente precisa entender quando começou a sair o alimento dessa alimentação. Será que ele entrou? Né? Porque o que acontece? A gente, por mais que a gente fale, não, a minha comida na minha casa tem de tudo, tem bastante verdura, tem bastante legume, tem bastante fruta, mas a hora que você vai ver, que você para autoanalisar, você vê que a bastante verdura é o brócolis, o tomate e o alface. A bastante fruta é a banana, a banana, a maçã e a manga, exemplos. E a bastante carne é bife e frango. Mas existem outras infinidades. Porque a gente também, na correria, a gente vai no automático, né? A gente faz o supermercado no piloto automático. E nosso filho tá assim. E aí é sempre a mesma preparação, tipo o restaurante self-service, que segunda-feira é virada paulista, terça-feira é o peixe, quarta-feira é feijoada. Sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Aí a gente não aguenta, só que a gente tem o poder de, eu não quero mais comer naquele restaurante, vou em outro. A criança não, a comida é aquela. Não é nem o que ela escolheu, não é o que ela estava com vontade naquele dia, é o que o adulto que organizou estava querendo que todo mundo comesse. E aí é sempre a mesma refeição, sempre os mesmos alimentos. Então, quando a gente começa a refletir nisso e começa a buscar uma veredade de fato, e não estou falando de onerar em orçamento, é fazer trocas. E aí você vai variando nessa forma que você vai oferecer e que você vai preparar esse alimento para a criança. Então, isso é um ponto. Uma coisa é que a gente sempre acha que é fase e vai passar. Não, é uma fase. E aí a gente escuta aquela amiga, aquele adulto. Minha cunhada é uma que fala, meu sobrinho não come. Ela fala, eu nem me preocupo nada, porque meu filho mais velho também não comia e com 20 anos começou a comer. Só que vai ficar 20 anos sem comer. Desculpa, Cupo, te amo. Cunhada, desculpa. Te amo, você sabe. Mas não é assim, entende? Vai ficar 20 anos deixando a criança, o adolescente, sem comer, porque vai começar a comer? Não, então se a gente não está conseguindo fazer sozinha, tem que buscar a ajuda de um profissional que vai conseguir te ajudar com isso. Às vezes a criança ela para de comer por uma questão sensorial, ou porque a mastigação dela, a deglutição dela não é perfeita, a gente precisa avaliar com um fono. Não é só nutricionista também. Às vezes enjoou do que é servido na casa dela, ela não está mais afim, ou tem muito ultraprocessado, industrializado, e a gente acha que é de vez em quando. É igual quando a gente vai pensar numa lancheira. De vez em quando, a lancheira são 5 vezes por semana. Se a criança estuda no integral, são 10 lanches por semana. Uma refeição super importante. Nossa, que é um assunto também que as mães... Às vezes, meu Deus, o que eu mando? Marcar outro. Nossa, como montar a lancheira do meu filho. E aí, se todo dia vai ou um suco de caixinha que tem açúcar, ou um bolinho pronto industrializado, ou uma bolachinha recheada, não é de vez em quando, é todo dia. Então, você acha que a criança, o dia que você fizer um lanche para ela... com uma saladinha de fruta, uma tapioca, ela vai querer? Não, ela quer a bolacha recheada, ela quer o salgadinho. Se o seu ritual na sua casa é todo sábado você ir no fast food comprar o trio e ganhar um brinquedinho, você acha que ela vai querer comer uma comida da sua casa sem ter esse apelo? Não. Então, a gente tem que tomar cuidado também com a nossa ansiedade em oferecer certas coisas que a gente adulto já sabe que existe, já tem aquele apelo, já tem aquela... herança de memória, sabe? Aquela memória afetiva que muitos de nós têm uma memória afetiva errada, né? Eu ia para a escola... Bom, minha avó me dava biotônico fontura com ovo de pato e leite condensado. E eu nasci com 5 quilos, né? Não sei de onde que ela achou que eu precisava de abridor de apetite. Mas eu tomava, né? Tipo, a lata de leite condensado, ovo de pato e o biotônico. Aquela coisa, caracu, né? Imagina. Nossa. E aí era mingau de manhã, além do... Você não aguentava mais de comida. Não, exato. Não, e eu gosto eu sou taurina, eu amo comer, gente. Então imagina, um bebezinho ali, a criança imatura que não entende. Começava com biotônico com leite condensado docinho, aí vinha com mingau doce, porque minha avó era carregada. Tanto que ela carregava no sol, ela carregava no doce. E aí de noite, ela falava assim pra mim...
filha, quem dormir primeiro amanhã quando for pra escola vai ganhar um pirulito. Então, assim... Tudo era em volta Tudo era em volta do tinha medo de doce. você. Exato. Então, Não se alimentar. eu ia chupando um pirulito com 4 anos, a pé na escola, às 7 horas da manhã. Tipo... Será que isso tudo é o que você falou? Temos memórias mesmo, Sim, né? então, Tanto que você que quis você se quer? especializar nisso. Não, antes de eu ser nutricionista, eu era aquela tia que chegava pro sobrinho cheia de doce. Falava, gente, a tia Com a trouxe sacola doce. do Papai Noel, né? Exato. Fazia aquela bexigona de Hoje doce eu no peço, aniversário. eu peço desculpa pra todos os adultos que eram as crianças, né? Eu falo, perdão. Eu não sabia o que eu estava fazendo, eu achava que esse era o amor. Você entendeu? E aí, quando eu virei mãe, eu já virei mãe sendo nutricionista, me formei em 2001, virei mãe em 2012, eu falei, não, gente, eu sei o quanto é uma coisa assim, por mim eu fico sem comer salgado 1 mês, mas eu não me tiro doce, sabe? É uma coisa que eu faço até terapia. E não quero isso para os meus filhos. E minha filha ama doce, então eu ensino ela hoje a controlar esse amor dela, para não ser um amor doentio. Sim. Porque acaba se tornando. Então, eu sou aquela, comi, não morri, mas não quero que meus filhos sejam guerreiros e resistentes. Eu quero que eles aprendam com bastante... E comem de tudo. Defina. Assim, depende do que... Defina! Depende do ponto de vista, do saudável, né? Não, eles comem de tudo. O Bento, de 3, come melhor que a Clara, de 9. A Clara, ela come, assim, por exemplo, as verduras, os vegetais, tem que estar bem picadinho no arroz ou na carninha. Ela sabe tudo que tem no prato dela. Que isso é importante, a gente não pode esconder, mas ela não come se estiver separado. Olha, então eu faço o arroz cheio de coisas e tem até receita no Insta. E pro Bento, esses mesmos ingredientes que estão misturados no arroz estão separadinhos no prato para ele não perder isso. O Bento, sábado passado, estava 10 horas da noite me pedindo brócolis. Eu não tinha brócolis em casa. Qualquer coisa que eu não quero brócolis, quero brócolis. Mas ele também pede chocolate dele. Sim, é o equilíbrio. É o equilíbrio. É isso tudo... Ele vai ter as vontades. Sim, isso tudo ele aprendeu na introdução alimentar. E quando eu falo que eles que escolhem um método que eles querem se alimentar... É isso, porque eu comecei com um pratinho bonitinho, ele simplesmente voou longe e ele foi sozinho comendo sozinho. Né? Ele escolheu. Agora, isso é uma dificuldade minha, de introduzir folhas. Bem picadinha, como se fosse tempero, para ele diminuir as chances de engasgo. Isso. Pensa na couve da feijoada, que ela é comprida. Tá. Se você pica igual salsinha, bem pequenininho, você coloca na colherzinha e ele consegue lidar com essa comidinha. Mas você também pode fazer a couve no arrozinho, a couve num bolinho. Você não precisa também querer dar sozinha na primeira refeição dele. Pensa, ele vai aprender a comer. Ele tem que aprender a lidar com o alimento na boquinha dele. Será que vai ser difícil? A gente tem que pensar assim, se eu fizer um arroz muito soltinho, pensa no arroz bem soltinho. Tá. Será que o bebê vai conseguir lidar com vários grãos espalhados pela boquinha dele? Ou se eu fizer um arroz papa, que tá tudo mais juntinho, vai ser melhor dele... Nossa, faz muito sentido. Eu não preciso começar com uma uva, a primeira fruta do bebê, que é uma fruta pequena. Eu posso deixar essa fruta pequena quando ele estiver chegando perto dos 9, que ele tem um movimento de pinça, que aí os pedaços começam a diminuir no BLW e no participativo ou tradicional começam a aumentar. A gente começa a amassar menos. Porque ele já está 3 meses comendo, está 3 meses tendo contato com o alimento. A gente tem muita ansiedade em que o bebê coma tudo em um dia. E aí, quando o bebê faz 1 ano, aí vem a Páscoa, ele precisa ganhar um monte de ovo de Páscoa. Ele precisa... A gente sabe que o bebê não sabe que é Páscoa, o bebê não sabe que é ovo de Páscoa, ele não sabe que são essas coisas que a gente já sabe, que é ver o bebê todo manchado, de sujo, de chocolate, aquela... É mais desejo, né, do adulto do que da criança. É igual o ensaio de 1 ano com o smash lá de cake. Lá. Gente, então... O bebê faz com fruta, faz um bolo de fruta. Ai, que exagero. Gente, não é exagero. Com 2 anos, que ele vai entender, coloca ele para bater a massa do bolo, vai ser muito mais divertido o ensaio, e depois aparece com o bolo pronto. Verdade. Que legal. E não é porque fez 2 anos que você parou, você sempre fez um bolo de banana sem açúcar, o bolo de cacau sem açúcar, porque ele fez 2 anos... Você vai comemorar. Introduzir a criança, né, na cozinha. Exato, né? Exato. Ele fez 2 anos ainda. Agora ele não precisa mais comer o bolo de banana sem açúcar. Ele pode pôr açúcar. Por que você vai mudar a receita daquele bolo que ele já aceita super bem, ele come feliz, por um outro que ele ainda não conhece? Entende? Nossa, esse mundo da introdução alimentar, ele tem
Tem. N possibilidades, assim, para meios para aquela criança que de fato tem dificuldade. Deve ter também a criança que tem a compulsão alimentar desde pequenininha também. Então, mas ele tem um poder... A criança até os 3 anos, ela tem autorregulação. Ela come só o que cabe para ela. Por mais que pareça que ela está comendo bastante, nossa, está comendo muito, come mais do que eu. O corpinho dela está precisando. Nossa, mas então meu filho está precisando Não, demais. mas quantos anos ele tem? 3. Agora ele já está chegando naquele nível onde ele você já precisa começar a ver se ele está comendo por ansiedade. Pensa que ele é uma criança que a gente viveu em pandemia, Ele tá né? fazendo 4 agora, em junho. Ele ficou 2 anos em pandemia. Não sei como foi a pandemia de vocês. Se foi preso, enfim. Com as crianças bem dentro de casa. Então, e aí tem aquela ansiedade. Acho que pode ser ansiedade. Eu digo, vai pra praia, tá comendo milho, já tá pensando no coco, nem começou o coco, já tá pensando no açaí. Tá ali o açaí. Da hora que a gente chega até a hora, o Henrico não parou de comer. É uma máquina de comer. Aí você precisa ver qual tá sendo o motivo dessa ansiedade dele, que ele tá usando a alimentação como válvula de escape, assim como muitos de nós adultos usamos. Muitas crianças na pandemia ficaram assim. Muitas. A pandemia deu uma... Mudou tudo. Mudou tudo. Mudou na educação, mudou na alimentação, mudou na nossa sanidade mental, mudou tudo. Total. Opa, assim, quero que você faça acalma ou traz alguma dica pra gente finalizar esse nosso bate-papo, que eu acho que foi incrível. As dicas que você tem no seu Insta, deixa seu Insta depois, como dar dicas de receitinhas. Eu lembro que eu era muito limitada, faltava criatividade. Depois eu busquei uma nutricionista, isso me ajudou demais na minha época. Porque você consegue introduzir todos os tipos de alimentos, né? Em receitas. Mas meu filho não come maçã. Poxa, mas faz de uma forma, rala maçã em algum alimento, em cima de alguma fruta. Lógico, depois que ele já estiver introduzindo, já comendo bem, né? Mas tem formas e maneiras para você conseguir ajudar o seu filho a comer, iniciar essa introdução alimentar, né? Caso ele tenha dificuldade. O grande segredo da introdução alimentar é o adulto que vai gerenciar e estar do lado do bebê nessa fase, estar tranquilo e confiante. Primeiro que até 1 ano o principal alimento é o leite, então ele não vai se desnutrir, ele não vai deixar se desenvolver. Se ele chegar numa consulta com um pediatra e não tiver ganho peso, por exemplo, não é um problema dele não estar aceitando ou comendo a quantidade ideal. É normal dar uma estacionada, não precisa ganhar aqueles gramas mês a mês. Se está se desenvolvendo, está tudo certo. Quem vai fazer o bebê ganhar peso é o leite, não é o alimento. Porque ele ainda não entendeu que o alimento vai matar a fome dele. Não falei um ponto importante. Bebê com fome não come. Bebê com sono não come. Bebê com virose, doentinho, reação de vacina, não vai comer. E a maioria dos bebês com dente nascendo também não come. Quando o bebê está com fome, ele recebe o quê para matar a fome dele? O leite. Ele não sabe que o alimento mata a fome. Então, esperar o bebê ter fome para comer, você vai ter um bebê irritado, sentado na cadeira de alimentação. Vai ser muito mais difícil, né? E ele não vai comer. E ele vai odiar aquela cadeira de alimentação. O bebê com sono, ele acordou, você fez a rotininha, deu banho de sol, brincou, ele quer dormir, mas é a hora da fruta da manhã. Ele não vai comer essa fruta da manhã. E tá tudo bem você pular essa fruta. Falam que sono sustenta, né? A gente cresce quando dorme, né? O hormônio do crescimento funciona à noite. Ele não vai comer. Virose, inapetência, que é a falta de apetite, é um dos sintomas da maioria das viroses eternamente. Então, ele também não vai comer. E com reação de vacina, ele tá com dor no local da vacina. Ele quer o quê? O colo da mãe, o colo do pai, do avô, da avó. Ele não quer sentar na cadeira e ver a colher ou ver o alimento na frente dele para comer. Então, não adianta se desesperar nessas fases, que é normal que o bebê não coma. Tem os picos também que acontecem, Tem, né? E não forçar. Quando o bebê não come, porque está doente, às vezes o comer dói. E se ele associar essa dor ao alimento, ele vai parar de comer quando ele melhorar. Então, a gente não tem que forçar. O mais importante é hidratar esse bebê. A gente consegue ficar preso no deserto
3, 4 dias sem comer absolutamente nada, mas a gente não consegue ficar 24 horas sem Sem ingerir líquido. Então, assim, a hidratação, quando o bebê está doente, está com virose, é o principal. Então, pode ser via leite materno, que já hidrata, ou ensinando a aguinha para ele. E na fórmula também tem a água que dilui a fórmula, também tá tudo ok. Então, a gente não criar essas paranoias. No primeiro mês, é muito comum que o bebê não coma. Se você viu que está chegando nos 9 meses e meio, e ele está muito resistente, procura ajuda. Não espera estourar com 1 ano. Não espera seu bebê chegar num ano, não comer em consistência normal, não aceitar difícil, os né? alimentos, porque ele já vai ter o poder de escolha, né? Ele já vai saber o que ele quer, ele vai ser aquele bebê que começa a andar, e aí ele não quer mais ficar parado. Então, são outras estratégias, outras dificuldades, outro momento. Sim. Então, a gente tem que estar ligado nisso. Quando tudo está começando... No primeiro mês é normal. Eu comecei a introdução do meu bebê faz 20 dias, ele não come nada. Tá tudo ok, tá normal. Continua tentando. Continua. Chegou perto dos 9 meses e meio, ele não come nada. Aí procura ajuda. Tá. Porque é aí... importante Sim. ter essa referência, né? Porque foi o que você falou, senão se você esperar até 1 ano de idade, mas esperar até os 9... Eu gosto muito de fazer um pacote de introdução alimentar. Então, eu divido, assim, 3 consultas primordiais nesses 6 meses iniciais. Para preparar a mãe para começar, para eu falar isso, né? Ensinar como que você vai começar, o que esperar, como começar... Um cardápiozinho lá para ela se guiar. Com os 9 meses, 9, 10 meses, porque muda uma chavinha. Aí podem entrar as receitinhas mais elaboradas, mais fáceis. Ninguém precisa ser Masterchef na introdução alimentar. E para a gente ver como que está essa evolução. E depois com 11 meses, 1 ano. Porque aí começa um outro caminho. Aí depois com 18, 2 anos. Aí a gente fechou o ciclo da introdução alimentar com o bebê joião ali, comendo de tudo. Que é isso que a gente espera. Que ele coma uma variedade, não uma quantidade. E também, se a criança crescer, nunca é tarde, né? Não, Pra jamais. buscar jamais. ajuda. Não precisa esperar até os 20 anos. Desde que ele se resolva, né? É. Nunca é tarde para procurar ajuda, porque alimento, de fato, é algo muito importante, né? Para criança e tudo mais. Ter a consciência, porque também tem aquela mãe que não tem... Porque o intuito disso tudo é trazer informação. Acho que a internet está aí para isso. Sim. Se a gente tem essa... Se eu tenho você hoje para agregar aqui, eu quero agregar de informação para quem não tem com tanta facilidade. E a internet está aí para todo mundo. Então, assim, trazer o máximo de informação possível para agregar para aquela família. É melhor investir no alimento e na alimentação hoje do que no remédio amanhã. E é isso. O alimento é o remédio natural do corpo. Natural. O alimento não tem vem como da terra, tirar né? isso dele. Não tem como tirar. A gente vai comer o que eu falo. A gente tem que fazer que a introdução alimentar seja leve pra gente, adulto, responsável por aquele bebê, aquela criança, e a alimentação daquela criança. Porque enquanto ele morar debaixo do nosso teto, é nossa responsabilidade. Exato. E vamos comer todo dia, então que seja feliz, né? Com felicidade, alegria, E né? leveza, Amor, por favor. leveza. Sim. E assim, tá tudo sempre certo, né? Se a mãe não conseguiu com 6 meses, busca depois ajuda com os 9 meses e depois vai, nunca é tarde. Exato. Se tá com 2, 3 anos e busca ajuda, enfim. É importante trazer essa consciência. Sim. Pá, muito obrigada por você estar aqui hoje. Tenho Obrigada certeza pelo que foi um convite. conteúdo que, assim, agrega demais, né? Introdução alimentar é uma das coisas que é muito importante, é um assunto, é um tema muito importante para a vida dessa criança, né? Porque com certeza reflete aí quando for adulto. Então, quero agradecer, foi maravilhoso o nosso bate-papo. Adorei. Deixa seu Instagram, porque eu sei que você tem conteúdos incríveis lá. Meu Instagram é meu nome mesmo, Paola Preuss, se escreve Preusse. Então é Paola, P-R-E-U-S-S-E. Maravilha. Obrigada. Gente, muito obrigada por mais um dia aí de bate-papo e até a próxima.